Boa noite, pessoal. Essa é a segunda live do IOC. É com muito prazer que eu e minha filha Naira, né, Caldas também, né, participa. A outra filha está em Belo Horizonte. No próximo ano, se Deus quiser, ela já esteja também já fazendo parte do IOC. E aproveitando, né, da semana do glaucoma, né, que o dia exatamente foi ontem, dia 26, mas toda essa semana vai ser justamente para dar as orientações de glaucoma, sobre cegueira irreversível, os fatores de risco do glaucoma, entendeu? Então tudo isso a gente vai explanar aqui e tentar tirar algumas dúvidas de vocês, né? E não só quando a gente fala em glaucoma, mas da outra vez muita gente perguntou sobre pterígio, com que idade a pessoa opera com pterígio, se pterígio quando opera volta, né, tem recidiva, e a melhor técnica, né, e agora tem técnicas que você não dá mais conta. Então tudo isso é importante, né, porque muita gente tem receio às vezes de operar o pterígio, porque diz, não doutor, não vou operar não porque volta, mas isso nas técnicas antigas que são obsoletas, praticamente ninguém faz mais essas técnicas, então a recidiva é grande, né? E além do mais, da técnica também, a gente também usa a mitomicina, que é um imunomodulador, que ele dificulta a proliferação do tecido, né? Para ele, evitando assim que ele retorne, recidive. Mas tem casos que a pessoa opera com 2, 3 vezes, mas com essas técnicas atualizadas é mais difícil, né? Mas aqui a gente está aberto para tudo, até alguma coisa sobre retina mesmo, se falar alguma coisa sobre eletrofisiologia, retinose pigmentar, doença de Best, né? Tem outras retinopatias que tem, né, distrofia de Cone. Então, assim, quem tiver alguma patologia dessas, quiser também falar sobre estrabismo, né, catarata, qual a idade ideal para operar catarata, se opera ela logo quando ela está no início, numa fase intermediária, ou então já deixar mais. Então, tudo isso é importante. A gente sabe que a catarata, no passado, a pessoa deixava praticamente cegar para indicar a cirurgia e não se implantava lente há mais de 30 anos atrás, né? Agora não, praticamente toda cirurgia de catarata segue-se de um implante de uma lente. Então o residual de grau cada vez mais vai ficando mínimo possível residual, e quando tem um residual considerável, você pode também fazer uma aplicação a laser para diminuir esse resíduo, né? E às vezes chega até a zerar o grau. É o próprio laser que é usado para miopia, hipermetropia e astigmatismo, para pessoas jovens, né, que querem deixar tirar o óculos. Você pode fazer esse procedimento também. Boa noite, pessoal. Antes de começarem as perguntas, podem mandando aí as perguntas, que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Só para lembrar que ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre a doença, a gente pode ir falando aqui aos pouquinhos, e se tiverem as dúvidas a gente vai tirando. Antes de a gente começar a responder as perguntas, eu queria agradecer a todos os seguidores, tanto do Instagram do IOC como do meu Instagram profissional, que bateu a marca de 5.000 seguidores essa semana. Então, obrigada a todos que seguem a gente, e é isso. Vamos começar. Então, falando um pouquinho sobre glaucoma, né? O glaucoma é uma alteração que inicialmente a gente detecta através da alteração do nervo óptico, e que muitas dessas vezes ele está associado a altas pressões intraoculares, e nem sempre está associado sempre a aumento da pressão intraocular. É uma doença que progressivamente o paciente vai perdendo o campo de visão, vai perdendo aquela visão mais periférica, e nas fases mais tardias ele pode levar à cegueira total. E como é que se diz? É mais frequente após os 40 anos, mas pode aparecer em qualquer idade, inclusive pode ser congênito, a criança pode nascer já com glaucoma. Unilateral, bilateral? Pode ser em um olho, pode ser nos 2 olhos. Normalmente do adulto, é bilateral, mas pode acontecer unilateral também, com menos frequência. E
O tratamento vai variar de cada paciente, né? Antes, na verdade, do tratamento, para fazer o diagnóstico. Além do exame de fundo de olho, a gente precisa fazer a curva de pressão para avaliar aquela pressão intraocular do paciente durante vários momentos, durante o dia, ou com a sobrecarga de líquido, vai variar da preferência do médico, do que ele está mais habituado a fazer, da experiência. A gente mede a pressão, a gente mede a espessura da córnea, porque a gente sabe que pacientes que têm córneas mais finas têm mais predisposição a ter glaucoma. A gente faz uma foto do fundo do olho para a gente documentar o nervo óptico, mostrar para o paciente o nervo óptico e ficar acompanhando ele ao longo do tempo. E normalmente os pacientes que têm o glaucoma, eles têm essa característica de ter a escavação aumentada, a escavação do nervo óptico. O nervo óptico, todos têm escavação, essa escavação é por onde passam os vasos que irrigam a retina e todos os nervos têm a escavação. Os pacientes que têm a escavação aumentada, eles têm suspeita de glaucoma, que vão ser confirmados através desses exames que eu falei, incluindo o campo visual, muitas vezes tomografia de retina e nervo óptico. E no conjunto desses exames é que a gente vai tomar a decisão de se aquele paciente ele fecha realmente o diagnóstico para glaucoma. Muitas vezes, numa só visita, a gente não consegue fazer esse diagnóstico, a gente tem que ir acompanhando o paciente ao longo do tempo para ver se existe algum tipo de evolução. E é uma doença silenciosa, geralmente não causa sintomas. O glaucoma congênito é diferente do glaucoma do adulto. O glaucoma congênito, ele dá sintomas, normalmente, mas o glaucoma do adulto, normalmente, é assintomático. E quando a gente pega ele nas fases tardias, que o paciente já está cego, ele é irreversível. Então, vamos responder aqui algumas perguntas. A Camila perguntou sobre catarata, né, congênitas em bebês, se dá por quais motivos, né? Aí o principal, a parte infecciosa, né? Pode ser citomegalovírus, pode rubéola também e toxoplasmose, né? Agora, tem outras causas, né? O próprio parto, né? Se for um parto muito trabalhoso, se tiver o traumatismo, aí isso também pode gerar a catarata congênita. E ela pode ser unilateral ou bilateral. E tem cirurgia. Então, alguns casos se opera 3, 4 meses de vida e uns favorável ao implante de lente, outros contra o implante de lente primário, né, logo no início. Mas a grande maioria opta por lente intraocular, para implantar com o implante da lente intraocular. E esse implante aí tem vários tipos de lentes, né? Então tem lentes que são melhor tolerável pelo bebê. Isso tem que ter o acompanhamento do oftalmologista, usar corticoide, tanto colírio, às vezes oral também. Mas as causas principais são essas. E tem condutas e pode se operar. E quando é no lateral, quanto mais rápido você operar, melhor, porque para não provocar uma ambliopia, né? Que é deixar o olho preguiçoso, você não tem nenhuma alteração anatômica do olho após a cirurgia, mas ele não enxerga porque não se desenvolveu a visão. Só para complementar, existem algumas alterações genéticas também que podem predispor o paciente a ter catarata, mesmo sem ter tido histórico de doenças na gestação. E muitas vezes aparecem, quando se tem histórico familiar, né, de catarata congênita, é mais frequente que ele apareça nos descendentes, mas às vezes pode aparecer como um caso aleatório, né? Pode acontecer numa família que não tem histórico familiar. A segunda pergunta aqui é do Douglas, se o glaucoma sempre é hereditário. A gente costuma dizer que medicina nem sempre nem nunca, a gente não costuma usar essas palavras, mas normalmente o glaucoma ele tem a tendência sim de ser hereditário, não necessariamente todas as pessoas, às vezes pode ter uma pessoa que não tem histórico familiar e que possa vir a desenvolver o glaucoma, ou muitas vezes a pessoa tem histórico familiar de glaucoma e não necessariamente ela vai desenvolver a doença.
Então, é individualizar cada paciente. Mas, na maioria das vezes, ele tem relação com o histórico familiar, sim, é um importante fator de risco. É uma doença também de fundo hereditário, né? Como toda patologia, né? No nosso organismo, no ser humano, tem um fator hereditário que é bem importante. Então, como Nara já falou sobre o glaucoma, né? É uma neuropatia óptica, né? Progressiva. E também é a principal causa de cegueira irreversível, né? Então, se você cegou, não adianta mais fazer cirurgia, pode usar colírios paliativos. Então, a principal causa de cegueira é o glaucoma. Então, assim, o glaucoma, ele, como a Nara falou sobre, tem ele congênito, né? Pode tem ele congênito e o do adulto, né? Então, do adulto tem ele primário, de ângulo aberto e de ângulo estreito, fechado. O de ângulo, o principal é o de ângulo aberto. É esse que comumente a gente cuida com um colírio, à base de um colírio, dois, ou pode associar um terceiro. Quando você já pensa em associar um quarto, é porque já tem indicação de cirurgia. Aí muita gente pergunta, tem cirurgia para glaucoma? Tem, a trabeculectomia ainda é o padrão ouro das cirurgias de glaucoma. E o glaucoma de ângulo estreito é aquele que leva a glaucoma agudo, né? Aquele que você tem que fazer rapidamente um laser, faz em um olho, mesmo que tenha tido glaucoma em um olho, você faz laser também no outro para evitar que tenha uma crise aguda também. E esse tipo de glaucoma é mais em asiáticos, né? Então não é tão frequente aqui nos latinos, mas é importante isso. E assim, quando pensa em glaucoma, a gente fala, olha, quais são os tratamentos? Aí tem o tratamento clínico, você começa com os colírios, mas depois tem laser que você pode fazer, depois tem a cirurgia. Mas se por acaso um paciente diz que chega na sua consultório, diz que não tem condições de estar comprando colírio, então você pode fazer uma opção de laser, fazer uma trabeculoplastia, uma iridectomia, isso aí você consegue um controle assim mais efetivo. Vou parar aqui só um minutinho para mandar um abraço pro Vitor, meu paciente que está assistindo aqui a live. Um beijo, quando acabar tudo isso a gente se encontra. A próxima pergunta é do Emerson. Se usar muito tempo celular ou computador pode aumentar o estrabismo. Então, justamente sobre isso, ontem a gente agora nesse período de isolamento social, a gente está tendo bastante aula online, palestra, curso. E ontem à noite, justamente, eu estava assistindo uma live sobre o assunto, que é justamente estrabismos em pacientes que utilizam muitos aparelhos digitais. E ele pode sim, principalmente nos pacientes que já têm um estrabismo prévio, se já tem alguma foria, que é um estrabismo que fica escondido, que a gente só observa no médico. E principalmente esses pacientes, eles podem descompensar o desvio sim, pelo excesso da visão de perto. Porque para enxergar de perto, a gente utiliza uma musculatura, né, que converge nossos olhos, e com o uso muito frequente dessa visão de perto, pode-se criar um tônus mais aumentado, o músculo ficar como se fosse mais forte e dar aquele desvio. A gente vê nos estudos que estão começando agora, na verdade, os estudos, não existem estudos muito profundos a respeito, até porque é uma coisa muito nova, né, que a gente vai aprendendo com a experiência. E geralmente esses pacientes, eles apresentam o desvio ao olhar para longe e geralmente queixam de visão dupla, né, quando enxergam à distância. Então, os sintomas, e geralmente é bem abrupto, acontece de repente. E geralmente acomete pacientes que utilizam o computador assim, mais de 2, 3, 4 horas por dia, principalmente o celular, que geralmente fica muito perto do rosto. A gente vai para a próxima pergunta de Bruno. Pacientes com glaucoma podem recuperar a visão perdida? Quais medidas devem ser tomadas? Como eu havia mencionado, quando o paciente perde a visão pelo glaucoma, a gente diz que é irreversível, porque houve morte dos neurônios. A gente ainda não tem nenhum tratamento, pelo menos para uso clínico,
em que a gente consiga recuperar a vitalidade de um nervo, de um neurônio. Tanto que o paciente, às vezes, quando tem um AVC, normalmente ele fica com algum déficit de força. Então, os neurônios que fazem a motilidade do corpo, eles também fazem a questão da visão. Então, quando a gente perde esses neurônios, eles morrem, a gente não consegue recuperá-los. Então, a indicação é para que as pessoas façam o acompanhamento regular, né? Para que a gente possa detectar qualquer indício de que aquele glaucoma está iniciando, para que a gente possa fazer o tratamento e não chegar nessa fase final, que é a cegueira. O mais importante é essa, a gente tem que ser, né, bem assim, bem pragmático mesmo, bem objetivo e assim tudo, né? A gente suspeitou o paciente que chega já dizendo que a mãe, o pai tem, o irmão tem, a tia, o avô, então a gente já fica antenado. Se o avô tem, então você pode ter uma chance de 4 a 10 vezes mais de desenvolver glaucoma. Então aí você vai fazer um exame de rotina, ver o óculos, verificar a pressão, ver o fundo de olho e pede os exames complementares. Justamente são esses exames complementares que a gente normalmente faz no campo visual, a paquimetria ultrassônica, que mede a espessura da córnea, a retinografia, a curva tensional de pressão, a gonioscopia e o OCT, né? E o GDX também são aparelhos diferentes que podem dar abordagem também de glaucoma. Então, assim, depois que você chega a um diagnóstico, então, por quê? O paciente começou a usar aquele colírio, ele vai usar para o resto da vida. E assim, aí vem também o aparecimento da catarata, né, no futuro. Então, aí vem a dúvida. E aí, eu opero o primeiro glaucoma, opero a catarata, não opero o glaucoma, só opera a catarata, ou faz a cirurgia combinada, que é você fazer no mesmo ato cirúrgico, catarata e glaucoma, e implantar a lente intraocular, né, relacionada à catarata. Então, assim, a principal a pessoa tem que usar o colírio corretamente, como é que usa, pingar no olho, passa 3 minutinhos com o olho fechado, para o colírio penetrar e fazer o efeito desejado. Então, usar nos horários corretos, ir regularmente ao médico. A gente tem que estar pedindo campo visual a cada 6 meses, a 1 ano, mas em caso assim que está uma progressão muito grande, a gente tem que pedir. E se estiver progredindo fora do nosso controle, é indicado cirurgia, né? Então, cada caso na medicina a gente tem que ver personalizado, né? Cada um vai ter uma indicação diferente. A próxima pergunta é de Sandra. Perguntou se é possível desenvolver glaucoma após cirurgia de catarata. Então, muito raramente, não é uma coisa muito comum, mas muito raramente o paciente pode apresentar alguns tipos de glaucoma no pós-operatório de catarata. O que na verdade é mais comum é o paciente descobrir que tem glaucoma depois de operar catarata. Na verdade, aquele paciente ele já tinha glaucoma, a gente de repente pela catarata, pela densidade da catarata e pela própria dificuldade visual do paciente pela catarata, a gente não consegue fazer bem o diagnóstico antes da cirurgia, e quando a gente opera, que a gente coloca a lente, que fica um meio transparente, que a gente consegue ver bem o fundo de olho, medir com mais fidedignidade a pressão do olho, a gente acaba diagnosticando um glaucoma que o paciente às vezes não sabia que tinha. É mais frequente dessa forma. Agora também a gente tem que pensar no tipo de glaucoma cortisônico, né? Aquele glaucoma, pessoas que usam via oral, estou com artrite reumatoide, aí estou usando cloroquina, estou usando corticoide e não controla a pressão, mas tem 20% da população é córtico sensível, então a pressão do olho aumenta. Então até colírio, alguns tipos de colírio que tem uma penetração muito grande no globo ocular pode elevar a pressão e levar um glaucoma cortisônico. Você pode interromper e voltar à normalidade. Ou então aquela história, você tem que usar o corticoide, então você vai ter que usar também um medicamento antihipertensivo ocular, né? Para baixar a pressão do olho. Concomitante quando você não consegue suspender aquele corticoide. Porque tem pacientes com artrite reumatoide e outras doenças autoimunes que é mais rebelde, são mais refratários ao tratamento, que não pode viver.
Aí a gente tem que fazer um jogo de cintura, né? Fazer um meio termo, né? Nesses casos. Uma pergunta aqui é Yara, né? Eu acho. Como a catarata congênita é diagnosticada no recém-nascido e quais os sinais que devem ser observados pelos pais? Então, primeira coisa que eu oriento sobre catarata congênita, que é diferente de catarata infantil, a catarata congênita é aquela que o paciente já nasce com ele ou desenvolve logo em seguida depois do nascimento. Essa daí a gente pode facilmente fazer o diagnóstico através do teste do olhinho. E eu, na verdade, recomendo que se faça o teste do olhinho com um médico oftalmologista, porque normalmente nas maternidades eles têm esse protocolo de fazer teste do olhinho no bebê antes da mãe e do bebê terem alta hospitalar. Só que esse teste do olhinho normalmente é feito pelo pediatra, que não é especialista, e ele é feito sem a dilatação da pupila. E a gente, em vários estudos que eu já li, vários trabalhos, inclusive da Academia Americana, mostram que até 70% dos testes alterados podem ser deixados passar se a gente não dilatar a pupila do paciente. Aí eu tenho muitas mães que chegam com pena de pingar o colírio, porque vai dilatar. E é uma coisa que é benéfica para o paciente, porque a gente consegue, além de ver o reflexo vermelho, que é o teste do olhinho em si, a gente consegue diagnosticar precocemente uma catarata congênita, que muitas vezes pode passar despercebido pelos pais, e que seja feito por um oftalmologista. E em casa, a catarata infantil, que normalmente o paciente nasce, ele não tem nenhum problema e durante a infância desenvolve aquela catarata. Essa daí a gente só pode fazer o diagnóstico se o paciente for no consultório. Se for deixar para levar o menino para fazer o primeiro exame com 7, 8 anos, a gente pode passar despercebido e aquela criança às vezes não tem mais potencial visual para que aquela cirurgia seja feita. Uma das coisas que eu queria falar também era só sobre catarata e glaucoma. Tem um tipo de glaucoma, né? Que perguntaram sobre glaucoma aí, após catarata, tem um tipo de glaucoma que é o glaucoma facogênico e o glaucoma facolítico, né? Esse tipo de glaucoma, dois tipos de glaucoma provocados pela catarata. Chega ao ponto que o cristalino, de forma catarata, ela se rompe e as proteínas começam a dar um aspecto de inflamação no globo ocular. Aí sobe a pressão, entendeu? Aí você tem que usar corticoide para baixar e também antihipertensivo. E a facogênica, né? Facomórfica, em relação ao tamanho do globo ocular. A catarata, ele vai aumentando com a idade, ele vai aumentando de diâmetro, né? Antero-posterior, com isso vai diminuindo o ângulo, né? Ângulo córneo, írido corneal. O ângulo que tem, ele vai diminuindo. Então, chega a um ponto que a pessoa está dormindo, a pressão pode estar subindo e ele não perceber. E chegar a um ponto assim de provocar. Então, aí a causa é a catarata, então você tem que operar a catarata. Aí se organiza, vai fazer os exames assim necessários para operar a catarata e ver alguma coisa relacionada a glaucoma e faz a cirurgia. Aí, às vezes, só fazendo a cirurgia só da catarata resolve o glaucoma. Eu vou só complementar aqui a outra pergunta, que ela perguntou também quais os sinais devem ser observados pelos pais. Além do exame de rotina, é importante que os pais fiquem atentos ao aparecimento de algum estrabismo, algum desvio dos olhos na criança, algum brilho, algum reflexo diferente quando se tira foto, que pode ser um indício de que aquela criança pode ter uma alteração, não só catarata, mas alguma outra alteração. E uma coisa que é importante também, dependendo de cada fase, lógico que um recém-nascido ele tem a visão muito pobre, vai desenvolvendo com o tempo, né? Mas uma criança, por exemplo, de 2 a 3 meses, ela já é capaz de fixar, de olhar no rosto da mãe e de procurar algumas coisas, olhar para o lado. Você vê que aquela criança ela está enxergando alguma coisa, né? Tem crianças às vezes com 3, 4, 5 meses a criança não manifesta nenhuma interação com o ambiente externo, não olha para a mãe, olha sempre para o nada. Então sempre ficar atento nesse tipo de criança, que pode ser algum indício de baixa visual. E quais são os exames que podem confirmar o diagnóstico? Acho que o senhor já falou, né?
Só repetindo para a pessoa que perguntou, campo visual os mais frequentes. Campo visual, se você tem uma suspeita bem pequena, aí você pede só campo visual, paquimetria e retografia, pega esses 3. Se a pessoa tem uma suspeita maior, aí você já pode pedir o 4 exames, 5 ou 6. Mas no total dá em torno de 10 exames de glaucoma, entendeu? Mas você não, uma pessoa que tem uma suspeita leve, que tem um histórico de alguém na família com glaucoma, mas que não tem uma escavação, né, dentro da normalidade, a pressão também, então você não vai sair pedindo assim exame em excesso. Esse daí alguns, né, já conseguem, com 2, 3 a gente já consegue, não, tá tudo bem, é só manter o controle anual. A próxima pergunta é: com quanto tempo o paciente com glaucoma precisa voltar ao oftalmologista? É bem variável essa pergunta, vai depender do estágio que a gente fez o diagnóstico daquele paciente. Se é um paciente que tem um glaucoma inicial, a gente muitas vezes pode acompanhar ele semestral ou uma vez ao ano. Se é um paciente com glaucoma moderado, às vezes de 3 a 6 meses a gente tem que fazer o controle. E um paciente com glaucoma mais severo, né, em estágio terminal, às vezes a gente tem que ver o paciente a cada 2 meses, de mês em mês, dependendo de como tiver o controle desse paciente. Então, a gente vai apertando, né, as visitas conforme o estágio que aquele glaucoma foi diagnosticado. Se existe diferença em relação ao tempo, a periodicidade dos exames entre as crianças e os adultos, Danilo perguntou. Então, normalmente os adultos a gente pede sempre para fazer um exame de rotina anual. Na criança, em algumas crianças, na verdade, é um pouco diferente. Eu geralmente costumo fazer um tipo de orientação que é fazer o teste do olhinho antes de 2 anos ou com 1 ano. Antes de 2 anos, fazer o primeiro exame oftalmológico de qualquer forma, com o oftalmopediatra de preferência, que geralmente a criança pequena a gente tem um pouco mais de experiência para examinar. E depois dos 2 anos de idade, ou anual ou semestral, dependendo do que a gente encontrar nesse primeiro exame. Naira, só para lembrar, o teste do olhinho, só para ficar mais claro, é feito assim que o bebê nasce, entendeu? A ideal é 30 dias de vida, até 30 dias. Até 30 dias. E ela recomenda, a partir de 2 anos de idade, fazer o exame já de refração. Porque está para sair uma lei também que toda criança, ao entrar na escola, ela vai ter que chegar lá e declarar um atestado que passou no oftalmologista e que está apto a frequentar, porque a quantidade de pessoas que abandonam os estudos é muito grande por problema visual e às vezes é uma simples refração, estigmatismo, miopia, né? Então... E outra coisa, às vezes, principalmente nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão com dificuldade, às vezes, de se locomover, né, para os consultórios, o pessoal pergunta muito pra mim: doutora, passou os 30 dias, ainda pode fazer? Eu digo: olha, em qualquer momento que você levar essa criança, é um momento oportuno. Eu costumo dizer que não tem tempo. Eu atendo pacientes de 0 a infinito. De 0 anos, recém-nascido, até mais de 100 anos, o que tiver, entendeu? Então, se você não fez o teste do olhinho na sua criança e já passou, tem 2 meses, 3 meses, não acho que por isso passou o tempo e não dá mais para fazer. Lógico que o exame de uma criança um pouco maior, a gente vai observar mais coisas, né? A criança maior, ela colabora mais com o exame, a gente procura outras características que é da criança realmente maior, né? No bebezinho pequeno, a gente só tem praticamente como fazer o reflexo vermelho, a retinoscopia, que é ver o grau, ver se tem alguma alteração congênita, e o fundo do olho, né? No bebezinho muito pequeno. Já num bebê assim, maior, de 8, 9 meses, eu consigo definir se ele consegue enxergar, se ele consegue acompanhar as coisas, se ele vê luz, se ele vê cor. A gente consegue detectar isso com mais facilidade. Cada exame vai de acordo com a idade da criança. Por exemplo, se uma criança que tem 5 anos e já sabe o alfabeto, sabe ler, como eu já tive vários pacientes, a gente faz o exame como se fosse de um adulto. Já a mesma criança de 5 anos, às vezes é uma criança autista que não fala, a gente faz o exame como se fosse um bebê, entendeu? A gente faz o exame objetivo. Próxima pergunta. Pacientes com perda de quase 100% da visão pelo glaucoma necessita ir ao oftalmo com que frequência?
Olha, se o paciente perdeu quase 100%, significa que alguma coisa ele ainda enxerga. Então, eu acho que deveria ir com bastante frequência para não perder aquele pouquinho que enxerga ainda, né? E se for bilateral, principalmente, né? Porque aí o paciente vai ficar com a debilitação visual bilateral, né? Dos dois olhos. Então, quanto mais grave o glaucoma, em estágios terminais, a gente aumenta a periodicidade. Lógico que um paciente que já está completamente cego pelo glaucoma, a gente não, como aquela visão é irreversível, se a pressão estiver bem controlada, a pressão intraocular bem controlada, a gente pode espaçar essas consultas, não necessariamente. Mas se ele ainda tem alguma visão, a gente fica acompanhando bem de perto. Emerson, já fiz 2 cirurgias, uma de estrabismo e outra de LASIK. Fui encaminhado para uma nova cirurgia de estrabismo, mas a pandemia atrapalhou. Pode esperar quanto tempo? Olha, uma cirurgia de estrabismo, eu costumo dizer que não tem o tempo... Assim, até em criança, tem crianças que eu indico em tal idade, mas assim, estrabismo no adulto, a pressa vai depender dos sintomas do paciente, entendeu? Se o paciente tem visão dupla... se tem algum outro incômodo que não estético causado pelo estrabismo, geralmente a gente tenta fazer o mais rápido possível. Mas é uma questão estética, pode ser operada, pode ser esperada, a gente considera como uma cirurgia eletiva. Então, teoricamente, não teria tanta pressa, pode tranquilamente esperar passar o período de pandemia. Daniele perguntou, paciente com glaucoma pode usar lente de contato? Quer responder essa? Então, assim, se você tem um glaucoma, que usa, vamos dizer, um colírio ou 2 colírios, né? Então, você não quer dizer que você esteja totalmente contraindicado no uso da lente de contato. Mas se você passa a usar, de repente, 4, 5 vezes por dia o colírio, e isso vai ter colírio que às vezes a gente associa, 2, 3, então fica difícil você manter o controle. Mas se for um glaucoma controlado, você pode, antes de usar a lente de contato, aí você coloca, vamos dizer que você tem um glaucoma leve, usa o colírio de manhã e à noite. Aí você coloca, né, o colírio, né, espera os 3 minutinhos com ele fechado, e depois de 15 a 20 minutos aí você pode colocar a lente, certo? Só não é bom colocar a lente de contato, porque aí vai impregnar a lente de contato, seja ela gelatinosa ou a de silicone, né? Então, mas se for um glaucoma de difícil controle, realmente aí fica difícil. Aí realmente quase uma contraindicação absoluta. A próxima pergunta é de Márcio. Após a cirurgia de glaucoma, se precisa continuar usando o colírio? Quer responder também essa? Às vezes você vai fazer a cirurgia, né, de glaucoma e você diz, olha, vou fazer uma trabeclectomia, o paciente está usando às vezes 3, 4 colírios, já não tem indicação de usar um outro, é por isso que se tenta a cirurgia. Então, assim, mais ou menos em torno de 80% dos casos, fica praticamente, se a pessoa tem um glaucoma de leve a moderado, praticamente você fica totalmente sem colírio. Claro, não vai deixar de manter o controle com o oftalmologista. Agora, quando o paciente opera e a gente vê que está uma pressão alvo, que é aquela pressão que a gente tenta colocar no olho para evitar a progressão do glaucoma, aí a gente pode adicionar um colírio, entendeu? Porque não é como fosse que a gente regula na cirurgia, olha, vou deixar você com 10, vou deixar você com 12, não. A resposta vai depender de cada paciente. Tem paciente que opera glaucoma e fica totalmente sem colírio. E como eu falei também, tem pessoas que têm uma catarata e um glaucoma, né, de ângulo estreito. Quando você remove a catarata, a pressão baixa, que nem precisa também, a maioria dos casos também usar colírio para glaucoma, né? Mas se precisar de usar 1, 2, 3, aí você pensa novamente fazer uma nova cirurgia uma nova trabeclectomia. Ou você pode também fazer nessa própria cirurgia que você fez algum procedimento de agulhamento, que pode ser feito até na sala da consulta, do consultório mesmo, você pode fazer agulhamentos, que é a tentativa de reabrir aquele flap que está obstruindo. Questão da fibrose, da cicatrização, principalmente pessoas que têm uma cicatrização sempre exacerbada, aí fecha. Por isso que a gente usa, em todo paciente com glaucoma, a gente usa a mitomicina, que já é outro uso da mitomicina, justamente para evitar o fechamento da bolha, né?
A próxima pergunta. Jerônimo, existe um tempo para a pessoa portadora de glaucoma perder a visão? Não, na verdade é bem individual e depende do tipo de glaucoma e do controle que aquela pessoa faz. A gente sabe que normalmente glaucoma é uma doença bem insidiosa e silenciosa, às vezes demora anos para ela se desenvolver. E dependendo do qual período foi diagnosticado o glaucoma, se ele foi diagnosticado já ainda na fase inicial, muitas vezes o paciente nem chega a perder a perder a visão pelo glaucoma. Usa o colírio, fica bem controlado, às vezes não tem nenhum tipo de alteração. Mas se for diagnosticado mais tardiamente, aí realmente a perda visual pode acontecer, mas também depende muito do quanto aquele paciente é comprometido com o tratamento, né? Porque tem paciente que os colírios, a maioria são bem caros, então a maioria, vejo muitos pacientes que acabou o colírio, não tinha dinheiro para comprar e ficou sem colírio e não foi atrás. E enfim, aí usa irregular, uma noite lembra de usar, outra noite não lembra de colocar. E então depende muito do quão fiel é aquele paciente. Ou então às vezes passa 2, 3 anos sem ir no consultório, usa o colírio irregular, e esses pacientes eles têm mais chance de perder a visão pelo glaucoma. Janine, a criança recém-nascida diagnosticada com glaucoma congênito e perda da visão pode recuperar alguma porcentagem da visão, já que ainda está no início da vida? Então, criança é uma coisa totalmente diferente de adulto, né? Criança é um ser em formação. Tem alguns pacientes, muitas vezes, porque a gente diagnostica o estágio do glaucoma através da escavação. E glaucoma congênito, na maioria das vezes não, praticamente 100% das vezes, a indicação é de cirurgia o mais urgente possível, que é uma cirurgia. Normalmente o glaucoma congênito, a fisiopatogenia, a forma de ele aparecer é diferente do de um adulto, então as cirurgias também são diferentes, às vezes pode até ser igual à do adulto, mas a cirurgia inicial, que é a goniotomia, a gente tenta uma abertura do ângulo quando a gente tem visualização adequada. Então, se a gente diagnostica aquele paciente com a escavação grande e tem um glaucoma congênito e a gente faz a cirurgia, existem relatos de pacientes que diminuem a escavação, não é uma coisa tão frequente, mas existem pacientes que às vezes diminuem o tamanho da escavação depois de ter o controle da pressão intraocular. A Nara falou muito bem, né, das técnicas aí do glaucoma, do glaucoma congênito, né? Aí você faz a goniotomia, né? Você faz a goniotomia quando a córnea está transparente, aí através de uma lente. E faz a trabeculotomia. Trabeculectomia é aquela que eu falei quase agora sobre mais no adulto. É a trabeculotomia, né? Ele é um instrumental que ele é colocado no trabeculado, o local onde absorve, onde é drenado o líquido dentro do olho. Então você faz de um lado e outro alguma manobra justamente para tirar aquela membrana de Barca, né? Que é uma membrana que fica como resquício embrionário e sobe a pressão. Então, aí agora, quando você faz e não tem, aí você pode fazer a trabeculectomia, que é aquela técnica do adulto. A próxima pergunta, Maria Isabel, foi detectada uma cavidade no meu olho, fiz os exames para saber se é glaucoma e deu tudo normal. Provavelmente, Isabel, o que você tem, pelo que você me falou, é uma escavação do nervo óptico aumentada, né? Essa escavação, essa cavidade, a gente observa, é frequente a gente observar, é característico dos pacientes portadores de glaucoma. E você falou que deu tudo normal e se precisa fazer os exames todo ano. Como é uma característica que está geralmente presente nos pacientes que têm glaucoma, e glaucoma é uma doença de evolução lenta e que muitas vezes a gente precisa ver o paciente várias vezes para chegar àquele diagnóstico, é importante sim que você, por ter essa característica, que você faça os exames, repita todos esses exames anualmente. Depende também da tua idade, às vezes o paciente depois de 40 anos, como tem um risco maior, geralmente a gente pede para fazer nessa periodicidade. E ela falou que tem ceratocone. Os pacientes com ceratocone muitas vezes têm córnea mais fina, tem um risco maior de desenvolver glaucoma, então é interessante você fazer sim todo ano. Assim como você agora falou de ceratocone, né? Interessante ver se essa pessoa também
Por que apareceu esse ceratocone? Foi porque a pessoa tinha coceira demais no olho, usava colírio antialérgico e não resolvia, ficava usando corticoide, daí veio um glaucoma cortisônico ocasionado pelo corticoide, né? Mas uma pessoa com ceratocone, duas coisas ela não pode fazer, é coçar os olhos e dormir sobre os olhos, fazer pressão, que isso tende a progredir. Agora, uma coisa assim que a gente vê no paciente está com suspeita de glaucoma, aí a escavação aumentada. Até 0,3 é considerada normal, a partir de 0,4 é considerado suspeito. Então, se você tiver 0,4, se tiver 0,6, 0,7, então assim, aí a quantidade de exames complementares vai de acordo com a gente vê. Não, é um caso que já está bastante avançado, a gente tem. Então tem a escavação fisiológica, toda pessoa tem uma escavação, é normal, até 0,3, mas a partir de 0,4 é suspeito. Aí você, de acordo com... Mas eu tive um paciente que eu estava com 0,3 de escavação, considerada normal. Quando eu fui aferir a pressão, eu estava 38. O pai dela, eu tinha operado os 2 olhos de glaucoma, entendeu? Então é muito fácil. A gente, claro que a gente não ia ficar... A gente pediu os exames, né? Só por questão de rotina. Mas a gente viu que ela precisava de colírio. Então, então, ela tem mais ou menos 10 a 12 anos que ela faz uso de medicação, né, para controle. E os colírios antigamente precisavam ser usados 2, 3, 4 vezes ao dia para poder fazer. Tem colírio agora, a categoria de colírio análogo de prostaglandina, que você praticamente só usa uma vez, né? Se você é uma droga só, você só usa uma vez à noite, que é melhor de ser usado à noite. Quando tem outra droga nesse colírio associada, que na maioria das vezes é um beta-bloqueador, um timolol, aí o melhor horário de se usar é pela manhã. O efeito dele é mais efetivo do que ele usar à noite. Então, assim, é importante esse controle do suspeito, porque precisa fazer, é bom sempre arquivar aqueles exames que você tem numa pasta, porque praticamente todo ano, pelo menos no campo visual, você vai ter que ficar. E se a suspeita é pequena, então a gente também pode pensar até de alargar o tempo de exames complementares. Outra coisa assim, não achar que você pode ter um pico hipertensivo no olho, uma inflamação ou um problema nervoso, um problema que você teve na família, no trabalho, subir a pressão, mas foi um episódio só. Então não quer dizer que você vai ter que ficar, não, a gente vai baixar a pressão, vai tentar desmamar até a gente parar e procurar a causa da subida da pressão, né? Porque subiu, né? A pessoa esquece que usou corticoide o mês passado para uma espinha, para um problema renal, um problema na tireoide, entendeu? Problema reumatológico. Então tudo isso é importante para o médico, né? Chegar ao diagnóstico e conduta também. É importante a gente também entender que existe a diferenciação entre o paciente que tem glaucoma, a doença estabelecida glaucoma, e o paciente que é hipertenso ocular. O glaucoma não é sinônimo de pressão aumentada no olho. Tanto pacientes que têm glaucoma diagnosticado, estabelecido, podem ter a pressão intraocular normal, como pacientes que têm a pressão intraocular alta podem ainda não ter glaucoma. Mas como a gente sabe que a pressão intraocular alta é um fator de risco para o glaucoma, pacientes... né? É um fator de risco, eles consideram agora. Aí a gente acaba tratando os hipertensos oculares, assim, que tem pressões mais elevadas, que é para evitar deles desenvolverem o dano no nervo óptico, que é propriamente o glaucoma. Aí o fator de risco, né, para o glaucoma, né? Naira também já falou logo quando ela definiu o glaucoma, a partir que é mais para quem está a partir de 40 anos de idade. Então você já acende uma luzinha. Paciente que tem histórico na família, então essa daí tem chance de 4 a 10 vezes mais de desenvolver glaucoma. Histórico de uso de medicamento, no caso corticóide, não só oral, mas colírio também eleva a pressão. Algumas doenças associadas, né? Você pode ter uma uveíte, que é uma inflamação dentro do olho e elevar a pressão, entendeu? Então só basta você controlar a uveíte, quando tiver sob controle, você tira e remove aquela. Então assim, são os fatores de risco, né? Quanto maiores os fatores de risco, né, mais chance aquela pessoa tem de ser diagnosticada ou desenvolver no futuro glaucoma.
Deixa eu ir para a próxima pergunta, que é bem rapidinha essa. Se o IOP está atendendo nesse período de pandemia. A gente está priorizando os atendimentos de urgência e emergência e aqueles pacientes que não podem esperar, né? Que até porque a gente não sabe quando vai passar tudo. Aqueles pacientes que não podem esperar, por exemplo, quem é dependente de óculos e quebra os óculos, pacientes com conjuntivite crônica ou que usam algum tipo de medicação crônica. Os pacientes com glaucoma, a gente mantém o acompanhamento. Os pacientes diabéticos que precisam fazer tratamento de retinopatia diabética, a gente mantém esses tratamentos, acompanhamentos mais específicos. E também degeneração macular relacionada à idade, né? Pessoas que precisam fazer aquelas injeções urgentes, né? Antiangiogênico, né? Você tem que, né? Então, esses casos assim, você tem que selecionar, porque é feito ceratocone. O paciente está com ceratocone, em 6 meses ele disse, doutor, o óculos que o senhor passou, já não estou enxergando. Então, o quê? Desenvolveu o ceratocone. Então, esses casos assim, você não pode estar protelando, claro. Esperar 2 semanas, 3, isso aí não vai alterar tanto. Mas tem que se atualizar. Tanto a atualização do óculos, como também fazer exames complementares, que é a topografia nesse caso. Gislaine perguntou que a sogra dela fez o pré-operatório de catarata e operar, eu acho que começou a pandemia e quer saber quanto tempo valem os exames. Depende também do paciente, se ele tem muitas comorbidades ou não, mas os exames de sangue, se o paciente não tem nenhuma comorbidade, não tem histórico de infarto, não tem nenhum histórico de AVC prévio, nada, o parecer cardiológico e os exames de sangue a gente costuma usar de 6 meses até 1 ano, dependendo do paciente. Se for um paciente que tenha mais comorbidades, pré-infarto, ou se já teve um AVC, ou se tem angina, ou se tem alguma doença mais grave, geralmente a gente 6 meses é o limite mesmo. E os outros exames, que é de biometria, eles podem ser usados a qualquer momento. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu trouxe para me responder. Como é o nome da pessoa? Seu Lula. Seu Lula, pronto. Glaucoma pode ser tratado com um medicamento genérico? Olha, infelizmente eu gosto das coisas boas, de qualidade e com preço também bom também, né? A gente, infelizmente, se a gente já via isso no passado, pós-pandemia, a coisa vai ser mais criteriosa. Então, assim, problema é que se você comparar o genérico, né? Em termos de efetividade do genérico dos Estados Unidos ou de um país de primeiro mundo, né, que tem, vamos dizer, a Alemanha, o Japão, o sistema lá de qualidade é muito rigoroso, tem muito controle, entendeu? Infelizmente, assim, quando ele é genérico, você, vamos dizer que a droga era para estar lá 100%, está 90%. Então, isso repercute. Mas se é para você não usar, é melhor que fique usando, sabe? Agora tem aqueles de marcas e tem os similares, né? Tem os similares, que praticamente, vamos dizer, tem 3 laboratórios, à medida que vai aparecendo no mercado, eles vão fazendo a concorrência, a tendência de o preço cair, né? Então, tem que ver muito isso. A gente, felizmente, né, aí não é controle nosso que a gente pode fazer, isso é questão da Anvisa, né? Está liberando esses medicamentos, certamente tem controle, mas o que a gente vê muito é isso, é um colírio assim que chega às vezes colírio lá no consultório, que eu realmente não venho um representante lá para fazer uma visita, para mostrar a composição, as ações, como é o mecanismo de ação daquela droga. Então tem esse fator que eu queria deixar bem claro. Mas se é para não usar, é preferível comprar o genérico mesmo ou similar. A próxima pergunta. Rosângela, às vezes minha visão fica embaçada por alguns minutos e vai limpando e me dando dor de cabeça. O que você acha que pode ser? Pode ser bastante coisa, inclusive a necessidade do uso de óculos, pode ser um olho seco. Muitas vezes o paciente que tem um olho seco, ele tem esse tipo de queixa, realmente a visão fica embaçada, depois que pisca durante o tempo, relaxa a visão, olha para longe, a visão vai voltando, e pode ser tratado com lubrificante. E muitas vezes a necessidade do uso do óculos pode levar tanto a esse sintoma de embaçamento visual, principalmente depois dos esforços da visão, né? Depois de uma leitura ou quando a gente fica muito no telefone celular. E alguns astigmatismos não corrigidos às vezes podem causar essa sintomatologia. Então é importante fazer um exame de refração
para poder a gente fazer melhor esse diagnóstico. Importante também você ver como são teus hábitos, assim, se você bebe bastante água, se você tá ficando muito tempo na frente das telas, usando muito tela, se você, porque normalmente quando a gente usa as telas, a gente pisca normalmente com menos frequência e geralmente um piscar incompleto, então não lubrifica bem a superfície do olho. Então é bom você ver teus hábitos também. O que geralmente eu recomendo é a cada 30 minutos de uso do telefone ou do computador, olhar pela janela, ver alguma coisa no foco de longe, piscar adequadamente. Eu costumo até fazer assim, pisca com força, para piscar, tipo, lubrificar mesmo essa lágrima circular. Então, tenta fazer mais ou menos essas atividades, e caso não melhore, é importante depois de passar a pandemia, se não for uma coisa que esteja te incomodando tanto agora, aí a gente examina direitinho para dar um diagnóstico mais certo. Assim, o que a gente chama de astenopia, né? O cansaço visual, existe a astenia, né? Que é o cansaço muscular, e tem a astenopia, que é o cansaço visual. Então, o principal é astigmatismo e hipermetropia. Então, isso aí tem que corrigir. Aí vem olho seco, tem pessoas que o uso exagerado de celular, tablet, computador, porque esse tempo que a gente de vez em quando tem pessoas que vai fazer o exame, não vê grau nenhum, ela não aceita astigmatismo, não aceita hipermetropia e está com a queixa, entendeu? Aí tem uns tipos de óculos agora que não tem grau, que é justamente para pessoas que vão usar muito tempo e trabalham em computador, mesmo não tendo grau. Então tem umas duas opções de lente aí, acho que é importada, que tenta contornar essa situação. Qual a idade ideal para começar a fazer os exames para identificar se tem glaucoma? Olha só, não existe assim uma idade que a gente diz, a partir de tal idade você tem que fazer sempre exame de glaucoma. Depende da tua tendência e da tua genética. Assim, normalmente pacientes que têm histórico familiar e que têm escavação aumentada, a gente pode fazer em qualquer idade. A maioria dos exames, às vezes criança até, a gente consegue fazer os exames de pressão intraocular. Quando é muito criança ou quando a criança não colabora, a gente às vezes faz o exame sob sedação, porque como é uma doença grave, a gente às vezes precisa sedar o paciente para fazer o exame com mais confiabilidade. Mas uma criança maior, normalmente a gente consegue fazer os exames. Então, normalmente como o glaucoma é mais frequente depois de 40 anos, então a partir de 40 anos é bom que a pessoa fique um pouco mais atento, né, ao exame de rotina para que possa ser feito. E se você já tem alguma tendência, tem escavação aumentada, seria importante fazer uma vez por ano. Aí aqui essa daqui é Jorge, né? Toma medicação da prazolam e sertralina 2mg. Dá alguma alteração no exame de vista? No exame de vista pode não ocasionar, mas esses usos assim, durante muito tempo, ele pode dar também olho seco e provocar também uma certa atrofia no nervo óptico. Então é importante o controle, né? Fazer de repente um campo visual, né? E se a pessoa puder aos poucos, né? Também não exagerar muito, porque a prazolam é mais para induzir o sono, né? Então, o que é que a gente às vezes consegue ficar livre do prazolam? É assim, fazer hobbies, yoga, acupuntura, entendeu? Meditação, igreja, entendeu? Pedalar, não, eu gosto de cavalo, vai andar a cavalo. Então, tudo isso, e assim, evitar, se está tendo insônia, tira o café, evita, toma café só de manhã, ou então não toma café, ou, vamos dizer, chocolate à noite, se está tendo insônia, ou então é porque está ansioso por conta dessa pandemia, entendeu? Então, assim, é uma psicoterapia muito importante, que tem muita psicoterapia online. Acho que até os planos de saúde também devem estar ofertando. Em relação a isso que ele falou, lembrei de uma coisa importante. A gente hoje em dia vê muito o efeito das telas, e um dos efeitos do uso dos eletrônicos
que a gente observa nos pacientes é a alteração do ciclo do sono. Então, geralmente a gente não recomenda usar celular perto da hora de dormir, porque ele pode tirar do teu sono. Eu até percebo, até pessoalmente, se eu fico até mais tarde mexendo no meu celular, às vezes respondendo no WhatsApp, que eu não respondi o dia todo, eu às vezes fico com insônia, realmente. Vamos lá, Mércia, quando o glaucoma pode cegar? Quer responder? Não, glaucoma é isso. Se você não deixar de usar a medicação, ou então, tem pessoas que chegam no consultório da gente, praticamente já chega no estágio final, um olho já praticamente irreversível, não tem indicação mais de cirurgia, não pode se fazer mais nada, porque não, doutor, é porque eu sempre fazia exame, às vezes era a ótica que mandava, entendeu? Então, desde que seja com um oftalmologista, para ver que tem os charlatões em todas as especialidades, sempre tem aquele que acha que é médico, né? E quando chega a gente já não pode fazer nada. Então cega-se quando a pessoa não procura um especialista, na hora certa, usar a medicação, usar os colírios e ter as revisões periódicas com o oftalmologista. Eu vou tentar acelerar um pouquinho para dar tempo a gente responder todas as perguntas que faltam. A pessoa que tem glaucoma e teve problema na retina pode usar colírio de glaucoma. Então, não só pode, como deve, né? Se o glaucoma precisa do colírio para ser controlado, então o paciente deve usar. A questão é que muitas vezes os pacientes que têm problema de retina, às vezes retinopatia diabética proliferativa, muitas vezes aqueles pacientes precisam, além dos colírios para diminuição de pressão intraocular, às vezes quando os pacientes têm neovasos, que a gente chama, na parte anterior do olho, muitas vezes precisa fazer laser de retina, fazer um laser até para abaixar a pressão do olho, que é a ciclofoto, crioterapia de corpo ciliar, enfim, tem alguns procedimentos que eu não vou detalhar tanto porque fica uma coisa muito técnica, acho que vai ficar bem profundo. Mas se for indicado para o seu familiar para usar colírio de glaucoma e ele tem problema de retina, pode usar e deve usar. Como higienizar os óculos durante este período de pandemia? Então, a gente recomenda a higienização. Eu geralmente recomendo pela manhã, se você trabalha com serviço essencial, vai sair, higieniza pela manhã, na metade do dia, e à noite quando chega em casa, com água e sabão mesmo, com um sabãozinho neutro, e depois enxugar ele com uma toalhinha macia ou com um papel higiênico de folha dupla, evitar esses papéis assim muito ásperos que podem arranhar a lente. E não colocar álcool, porque pode danificar o material. Aí tem uma pergunta aqui, o que pode agravar o estágio do glaucoma, né? Tudo isso, não usar a medicação corretamente. Aí a pessoa diz, não, eu usei o colírio, mas não passou os 3 minutos. O colírio não teve tempo de penetrar, então cai na lágrima. Tá usando o colírio insuficiente, ou então às vezes acaba a pessoa, não, eu vou comprar para a semana, ou então não estou com condição de comprar. Então use regular, não visita ao oftalmologista, controle dos exames complementares. Então tudo isso tem que ser feito assim com frequência. Juliana perguntou o que faz piorar o ceratocone e se o ceratocone pode cegar. Então, o principal fator de risco para a evolução do ceratocone é coceira, manipulação nos olhos. E não pode coçar, não, doutora, eu coço aqui no cantinho. Não pode manipular os olhos de forma nenhuma. Então, e se pode cegar, então, às vezes os pacientes chegam com uma dificuldade visual severa, mas é diferente do glaucoma, a gente tem várias possibilidades de tratamento para reverter aquela situação, inclusive o transplante de córnea. Eu vou responder rapidinho porque falta 2 minutinhos. Se a pressão intraocular pode variar no decorrer do dia, sim, normalmente ela é maior no período da manhã e durante o sono, durante a madrugada a pressão intraocular é maior e ao longo do dia ela vai baixando. E se precisa ser igual nos 2 olhos, não necessariamente. Às vezes ela pode até ser igual, mas não necessariamente é igual nos 2 olhos, não. Com relação aqui, sou míope e faço exame anualmente por conta da escavação alterada. Uma médica que já fui, não aconselha. Outra disse que podia fazer se a pressão estiver normal. Não, assim, se você é suspeita, então você vai ser sempre suspeita. Até chegar ao ponto, eu disse, olha, tá vendo, você teve o seu acompanhamento aí durante 10, 20 anos e não desenvolveu glaucoma. Os exames complementares é interessante que faça.
E o míope tem uma chance maior de desenvolver glaucoma de primário de ângulo aberto, entendeu? É uma outra coisa que a pessoa tem. E outra coisa também em relação à raça, o afrodescendente, ele tem mais tempo, é mais resistente, mais rebelde também ao tratamento, é mais refratário. Gente, tá acabando aqui. Tem uma última pergunta, eu acho que não vai dar tempo de responder. Não dando tempo, a gente responde no teu privado. Fala com a gente. Para quem tem baixa visão em um olho só, óculos ou lente de contato ajuda. Depende da causa da tua baixa visão. Se for, por exemplo, um ceratocone, a lente óculos ou lente de contato pode ajudar sim. Gente, tá terminando. Eu queria agradecer a todo mundo. 3 segundos. Tchau, boa noite a todos.